com o treinador e com a diretoria. Você quer ficar ou quer sair? Não, eu tenho 2 anos de contrato, espero cumprir. A resposta é padrão aqui no Brasil, na China, no Al Ain, na Europa. A novidade ali é que não tem um... Tem um tradutor ali? Não. Você poderia falar... Não existir fala de Romarinho a respeito de ficar ou sair. Existe. Se vai ficar ou vai sair, então existe a possibilidade. Sim. Algo está sendo falado, ele está ouvindo, ele está... Né? Exato. Essa é a diferença. Você fala, não tem nada a ver, vou ficar aqui, imagina. Vou largar a mão dos petrodólares aqui para ir lá garoto, você ser xingado. Você captou a essência do negócio. Flávio Ortega, vocês querem ouvir Flávio Ortega sobre o assunto Romarinho? Longamente. Vocês querem ouvir, cinegrafistas, Flávio Ortega a respeito de Romarinho? Longamente. Olha aí, ó, muito bem. Verdade ao vivo. Flávio Ortega, a partir de agora, para a gente saber se tem mesmo essa situação envolvendo o Romarinho, se tem proposta, se tem conversa, se tem um simples contato, um sinal de fumaça, ou só um bem-querer no coração do corintiano, né? Fala aí, Flávio Ortega, tudo bem? Tudo bem, William? Muito boa noite para você, boa noite para os amigos aí no estúdio e para o Fã Esportes. Essa declaração de não sei o que vai acontecer, né, ela é motivada por um interesse do Corinthians na compra do Romarinho. A gente explica, né, as negociações bem difíceis, né, praticamente travadas para o Luan do Galo, né, do Atlético Mineiro, que é o plano A, sempre foi, e ainda existe uma pequena possibilidade, mas o Corinthians já começou a pensar em outras alternativas, né? Eu conversei com uma pessoa agora há pouquinho trocando mensagens da direção e eu recebi a seguinte mensagem, né? É também bastante complicado, até mais do que o Luan, mas não custa tentar. Então, só para a gente explicar, o Corinthians, então, tenta comprar o Romarinho. O Romarinho estava no Al Jazeera, há 6 meses atrás se transferiu para o Al Ittihad. No Al Ittihad, ele já tem 21 jogos, fez 9 gols nos últimos 11 jogos, então ele vive o melhor momento dele no Al Ittihad, o que dificulta ainda mais a liberação, mas a informação que eu tenho é que é mais difícil a liberação e o aceite da proposta dos árabes do que mesmo a diferença salarial do que o Romarinho ganha lá, que é mais de R$1 milhão por mês, para o que ele iria receber ou o que ele vai receber, dependendo do desfecho dessa história, aqui no Corinthians. Porque antes de você enviar uma oferta aos árabes, você primeiro consulta o staff do jogador. Foi o que o Corinthians fez, recebeu uma finalização positiva de que seria interessante a volta, de que ele toparia voltar pelas bases que o Corinthians ofereceu, e aí o Corinthians mandou um indicativo de oferta de $5 milhões para que ele rescinda o contrato de 2 anos e meio ainda no Al Jazeera e possa ser jogador do Corinthians. Daí, pouco menos, William, na cotação, né, de R$20 milhões. É um Corinthians bastante ativo no mercado nesse momento, depois que conseguiu, né, dinheiro com vários patrocinadores de camisa, a camisa do Corinthians agora chegando a quase R$80 milhões. Então o Corinthians está tentando essa negociação, é bastante complicada, não recebeu ainda o não do Al Ittihad, então a gente tem que aguardar um pouquinho, mas é real. O Corinthians tenta a contratação do Romarinho, vendo que a questão do Luan é bastante complicada. Então seria um plano B, mas que nesse momento passa a ser um plano A, né, até pelas dificuldades impostas pelo Atlético Mineiro pela liberação do Luan. Então, esse é o atual cenário do Corinthians nesse momento, né? Uma equipe mais ativa no mercado, já contratou 8 jogadores, ainda tem a questão do Wagner Love, se rescindir com o Besiktas, já há um indicativo também que aceitaria as bases salariais oferecidas pelo Corinthians, tem uma oferta de recompra do Guilherme Arana ao Sevilha, na casa dos R$28 milhões, em longas e suaves prestações, como num carnê, para a compra do jogador. O Sevilha ainda não respondeu, porque tenta colocar o jogador ainda em algum clube europeu até o fechamento da janela, e agora surge para esse jogador de lado de campo, que é uma prioridade para o Fábio Carille, para a vaga do Romero, que não joga mais no Corinthians, Luan ou agora Romarinho, são os 2 nomes tentados pelo Corinthians nesse atual momento de mercado. William. O Calçade tem uma perguntinha para você, só aqui para fechar a conta aqui, o Calçade. Primeiro, Flávio Ortega, desculpa, admito para você que eu menti, porque eu falei, Dimas, liga pro Ortega, vamos colocar ele no ar por telefone. É só uma perguntinha, a gente libera. Pura mentira, viu, Ortega? A gente vai acabar fazendo algumas perguntas para você. Mas é o seguinte, fecha essa conta aí, vamos lá, me ajuda.
O que está entrando de dinheiro no Corinthians com patrocínios, etc., com camisa e tal, e quanto o Corinthians deve gastar? Vamos lá. O Love é término de contrato e tal, tudo bem. Mas vamos lá. Você tem o Romarinho, você tem o Arana, que me parece que é a prioridade do Corinthians, o foco total é o Arana. E você tem... Tudo bem, aí você tem salários e tal, etc. Quanto é que esses jogadores podem custar por mês? Estamos falando de salários para o Corinthians, que essa conta é importante. E quanto eles custariam com relação a uma contratação, então? E quanto de dinheiro está entrando agora no Corinthians? Dá para fazer mais ou menos uma conta aí, Ortega? Olha, William, não dá para a gente colocar de que os investimentos atuais eles só estão acontecendo porque o dinheiro que entrou antecipado pelo BMG, 30 milhões de reais, já está sendo utilizado nesses jogadores. Eu acho que é prematuro esse tipo de análise, mas eu acho que dá para a gente colocar já de que essa postura diferente do Corinthians no mercado nesse momento, ela está diretamente ligada à captação de recursos com os novos patrocinadores. Então, o Corinthians agora, com 7 patrocinadores no uniforme, ele com 7 contratos assinados, ele já tem uma camisa que gira na casa dos 80 milhões de reais ano e conseguiu uma antecipação interessante de boa parte dessa receita para esse 2019. Então, assim, Wagner Love viria, a princípio, sem custos, com o Besiktas, obviamente. Aí teria que acertar o salário, que a informação que eu tenho foi oferecido o teto salarial do Corinthians, que é pouco inferior a 450 mil, e aí, é claro, mais luvas e bonificações. Isso, talvez, diluído, deixaria o salário um pouquinho maior. A mesma coisa com o Guilherme Arana, viria também ganhando algo próximo ao teto do Corinthians, mas como o Sevilha ainda não terminou de pagar ao Corinthians, e o Corinthians coloca à disposição esses 7 milhões de euros em longas prestações, isso pegaria, inclusive, outros anos de contrato com os patrocinadores, não só o dinheiro de 2019. E agora também esse dinheiro oferecido pelo Romarinho, 5 milhões de dólares, é algo que está dentro do orçamento, pelo menos foi a informação que eu recebi. Só para a gente colocar também, William, uma informação importante. Dos 8 jogadores que chegaram, já colocando 8 contratações que o Corinthians fez, o Corinthians consegue manter o mesmo patamar de folha salarial. O Corinthians não aumentou a sua folha salarial mensal com os jogadores, ela continua na casa dos 11 milhões de reais. Por quê? Porque muitos jogadores saíram, outros negócios foram feitos, então, mesmo trazendo 8 atletas, a folha continua a mesma. Claro, se chegarem Love, Arana, o Luan, ou mesmo o Romarinho, claro que essa folha vai aumentar, mas aí é claro também que a qualidade do elenco aumentará proporcionalmente da mesma forma, William. É bom lembrar que saíram o Danilo, o Emerson Sheik, o Roger está indo embora, Jonatas já foi devolvido também, enfim, é isso. Você tinha pergunta, né? Eu vi por aqui que você fez uma sinalização aí, Calçade, é isso? Você não vejo essa relação, assim, no futebol, assim, entrou, os caras deram 30 milhões, bom, vamos gastar os 30. Vamos gastar agora. Aí é um pouco preocupante, né? Não é bem assim, isso parece uma vendinha funcionando, não é o caso. Acho que o Corinthians não vai tratar assim, acho que o Corinthians está enxergando outras coisas, dinheiro de televisão também. Claro. Né? Pay-per-view, uma série de outras coisas, e ver que o ano passado foi ruim. Ruim também em gerar receitas em função do time ruim, tem um pouco disso. Mas e o Flamengo ficou o tempo dele? Também ficou um tempo dele aumentando, conseguindo aumentar a receita e não entregando dentro de campo aquelas receitas em jogadores. Talvez o Corinthians não consiga fazer isso, porque tem um estádio para pagar. É complicado. Também não... Ele foi às compras até agora, eu acho que o Ramiro custo zero, o Sornosa custou. Assim, a ida ao mercado não foi uma ida assim, aloprada. Foi uma boa ida. Bocelli. Também é outra custo zero. Se vem Wagner Love, claro, aí tem o salário e outros acertos que você faz com o cara. O que você não pode é trazer o cara a custo zero, mas pagar 10 milhões para o empresário. Aí não é zero, né? Depois, essas histórias você fica sabendo depois. Aí não é zero, aí tem um custo de 10 milhões. Nem financiamento de carro. Não estou dizendo que houve, mas